Eu me tornei um Zombie Cap 200. Esse nível de engano não funcionará contra mim. 2. Eu posso sentir muitos olhares hostis. Michelle sussurrou nos ouvidos de Ashton. Eu já sei, Sua Alteza. Ashton respondeu sem encará-la. Como ele poderia não saber? Sua habilidade de percepção estava literalmente gritando com toda a hostilidade que escorria de seus olhos. Ashton quase sentiu como se tivesse entrado em um campo de batalha cheio de inimigos. Foi então que ele viu Alucard pela primeira vez e, de repente, a hostilidade vinda dos inúmeros vampiros ali presentes não importava. O homem à sua frente era mais do que suficiente para fazer seu coração sair pela boca. Mesmo que Ashton soubesse que o Senhor Supremo não tinha nenhum sentimento hostil em relação a ele, o olhar penetrante em seus olhos foi suficiente para Ashton subconscientemente dar um passo para trás. Aquele homem é um monstro. Ashton pensou enquanto engolia sua saliva. Como diabos ele chegou ao nível 60? Não. Eu preciso me controlar. Agora não é hora de analisar sua força. Para que meu plano dê certo, preciso cair nas boas graças dele. A marcha parou nos degraus do trono que Alucard ocupava. Ashton sinceramente se ajoelhou diante dele, assim como os cavaleiros reais atrás dele. Enquanto Michelle seguiu a etiqueta real e usou reverência, uma técnica tradicional da realeza para mostrar seu respeito a alguém. Embora Ashton pudesse ter feito algo semelhante e acabar com isso, ele decidiu cumprimentar Alucard como um soldado faria. Afinal, no final das contas, era isso que ele era. Um soldado com o título de barão. Por favor, levante-se. Alguém que salvou meu sobrinho não precisa se ajoelhar diante de mim. Alucard exortou Ashton suavemente. No mínimo, deveria ser o contrário. Se não fosse por você, o relacionamento entre incontáveis reinos teria sido comprometido. Eu só fiz o que um soldado como eu teria feito. Proteger a todos e punir aqueles que ousam perturbar a harmonia entre nossas nações. Ah, bendito, muito bendito. Alucard riu e deu um tapinha no ombro de Ashton. Eu posso ver porque meu sobrinho imprestável gostou de alguém como você. Como é dito, os opostos se atraem. Eu acho que é verdade para personalidades também. Mesmo que o rosto de Kai não mudasse de cor, qualquer um que pudesse vê-lo saberia que ele estava um pouco envergonhado. Era verdade que ele não era tão talentoso quanto Ashton, mas mesmo assim, ele poderia facilmente puxar seu peso nas situações mais difíceis. Agora, vamos começar a cerimônia de permissão para falar, meu senhor. Uma voz alta ressoou pelos tronos antes que o silêncio mais uma vez envolvesse tudo. Pelo canto dos olhos, Ashton viu um homem caminhando em direção a eles. Sempre que a montanha de um homem dava um passo, o chão tremia vigorosamente. Com 2,10 metros de altura, esse homem de pele cor de bronze tinha um ar indisciplinado. Uma característica particularmente notável era a estranha cicatriz em seu rosto. Uma que se estendia do queixo esquerdo até a têmpora direita. A parte superior de seu corpo estava completamente exposta e coberta por uma infinidade de cicatrizes, sinalizando que o homem já havia participado de batalhas antes e que estava orgulhoso das cicatrizes que recebeu como qualquer guerreiro orgulhoso deveria estar. Seu cabelo preto comprido e crespo estava preso em um coque apertado, enquanto seu bigode era um tom mais claro que o cabelo e frisado, fazendo parecer um nômade. Ele tinha um rosto largo, nariz pontudo e lábios carnudos. Mas seus olhos. Eles examinaram Ashton como se ele fosse um inseto, e o homem queria esmagá-lo. O que foi, Griffin? Alucard perguntou ao homem enquanto balançava a cabeça. Com todo o respeito, Sua Alteza, Griffin respondeu em sua voz incrivelmente profunda. Eu tentei levar o conto do jovem senhor com um grão de sal, mas parecia rebuscado que alguém como ele matou mais de uma dúzia de vampiros que foram à beira de uma descoberta. Algo na história não bate certo. Você está insinuando que eu sou um mentiroso? Kai perdeu a calma, mas foi imediatamente acalmado por Irina, que estava sentada ao lado dele. Nunca, meu senhor. Sou apenas um humilde servo do trono. Jurei proteger qualquer um que se senta nele. Você é um deles, então como posso dizer uma coisa dessas?
Griffin se curvou e se desculpou com Kai. O que eu quis dizer foi, podemos realmente confiar na palavra desse garoto. Afinal, o próprio Younglord disse que estava inconsciente durante toda a luta. Sob a sombra de Griffin, o resto dos vampiros também de repente recuperou suas vozes e começou a repetir o que Griffin havia dito. Afinal, Griffin era a coisa mais próxima que Alucard tinha de um camarada e amigo. A amizade deles era mais estreita do que qualquer outra e é por isso que Griffin não tinha medo de expressar suas opiniões com ousadia na frente de Alucard quando qualquer outra pessoa escolheria o silêncio em vez de perturbar o Senhor Supremo por engano. Como podemos confiar que não era o plano dos lobisomens desde o início? Alguém gritou na multidão. Pelo que sabemos, os lobisomens podem ter conspirado com Camila, considerando o quão fácil teria sido fazê-lo. Sim. O fato de nunca termos encontrado os restos mortais de Camila também é suspeito. Outra pessoa entrou na conversa. Além disso, quaisquer cadáveres desmembrados que recebemos poderiam contar como 6 assassinos, o que é metade da quantidade que o Sr. Kai se lembra de ter visto. As perguntas continuaram surgindo uma após a outra, como cogumelos selvagens em uma monção. Eles só pararam quando Alucard levantou a mão, fazendo todos pararem. Eu ouço você alto e claro. Alucard expressou assim que todos se acalmaram. Mas se você continuar lançando acusações uma após a outra, como o jovem se defenderá? Ele continuou, se você tem paciência para continuar fazendo perguntas uma após a outra, então você deve ter paciência para ouvi-lo falar também. Você não acha? Ashton, você seria capaz de provar que outros vampiros além de Camila estiveram envolvidos no incidente? Sua Alteza, acho que devemos resolver algumas coisas primeiro. Michelle tentou acalmar todos, mas antes que pudesse fazê-lo, Ashton a impediu. Claro, Alteza, posso fazer isso facilmente. Ashton respondeu à pergunta de Alucard com um sorriso antes de colocar a mão em seu inventário. Assim que ele fez isso, Griffin e os vampiros entraram em modo de ação, sacando suas armas para rasgar o jovem em pedaços, pensando que Ashton estava prestes a atacar Alucard. No entanto, este último os impediu de fazer qualquer coisa. Espere um pouco, disse Alucard quando notou que Ashton puxou um saco de seu inventário. Aqui está a prova. Tenho certeza de que, se você procurar bastante, descobrirá a quem essas cabeças pertenciam. Ashton afirmou calmamente antes de despejar as cabeças dos mercenários contratados por Camila para matar o resto dos alunos. Eu me tornei um Zombie Cap 201. Esse nível de engano não funcionará contra mim. 3. O silêncio na sala era mais alto do que nunca. Todos eles estavam se juntando aos lobisomens para mostrar-lhes seu lugar na Transilvânia. No entanto, em vez disso, eles acabaram recebendo um tapa forte em seus rostos. À medida que as cabeças rolavam para longe da pilha, não havia como errar. As cabeças definitivamente pertenciam a vampiros. A prova foi suficiente para mostrar a eles que alguém havia contratado os vampiros para atacar Kai. Eu acredito que eles eram mercenários contratados por Camilons que trabalhavam nas sombras para matar Lord Kai. Uma investigação rápida deve ser suficiente para descobrir quem são essas pessoas e por que eles aceitaram uma recompensa por alguém como Kai. Espero que isso seja o suficiente, Sua Alteza. Ashton respondeu a Alucard com uma voz respeitosa. Alucard assentiu e olhou para Griffin para ver se ele estava satisfeito, mas não parecia que estava. Isso elimina a suspeita de que você fingiu o acidente, mas ainda resta uma pergunta. Onde está o cadáver de Camila? Ao contrário de todos os outros na sala do trono, Griffin não se intimidou com o aparecimento das cabeças decepadas. Ele já tinha visto muitos desses. As guerras em que esteve transformaram seus nervos em aço, assim como sua mente. Eu a queimei. É por isso que nada dela foi deixado para trás. Ashton respondeu com confiança. Ele sabia praticamente tudo sobre matar vampiros. Pelo menos aquelas coisas que Mary estava ciente. De acordo com ela, queimar um vampiro não deixaria nenhuma marca para trás. Nem mesmo cinzas ou ossos foram deixados para trás.
Em outras palavras, ninguém jamais seria capaz de saber se um vampiro foi morto usando fogo ou não até a menos que alguém o visse com seus próprios olhos. Por esta razão, Ashton escolheu mentir sobre o incêndio ao invés de alguma outra forma, pois era a melhor maneira de explicar o mistério do cadáver desaparecido para eles. No entanto, a reação deles à afirmação de Ashton não foi o que Michelle esperava. Assim que lhe contou a história do fogo consumindo Camila, Griffin sorriu enquanto os outros condes e condessas começaram a rir como loucos. Então, você usou fogo para matar Camila. Tem certeza que essa é a história que você quer manter? Com certeza. Ashton acenou com a cabeça. Ashton manteve sua história porque Griffin estava prestes a cair em sua armadilha. Apesar do que Mera disse a ele, Ashton confirmou o fato com Celeste se era ou não possível matar um vampiro usando fogo. Embora fosse verdade que as chamas poderiam matar um vampiro, Celeste informou que um incêndio comum não seria capaz de fazer muito contra eles. Apenas o fogo imbuído de mana, também conhecido como Mystic Blue Flame, seria capaz de matar um vampiro. Ashton intencionalmente deixou essa parte de fora em sua explicação e não mencionou o uso das chamas místicas, apenas disse que a queimou usando fogo. Então posso perguntar como você obteve a chama azul mística para fazer isso? Griffin perguntou com uma seriedade repentina em seu rosto, mas a seriedade se transformou em perplexidade um momento depois, quando Ashton apenas mostrou a ele como. Eu acredito que este dispositivo é capaz de fazer isso. Ashton tirou um isqueiro de seu inventário e o jogou em direção a Griffin. Este último ficou chocado e sem palavras. Não era um isqueiro comum, mas uma arma mágica que assassinos de sua espécie costumavam carregar consigo. Era sua maneira favorita de cometer suicídio, apenas no caso dos inimigos quererem capturá-los e depois torturá-los para revelar informações confidenciais. Na verdade, Ashton só escolheu um desses isqueiros para guardar como recordação enquanto estava ocupado decapitando 5 mercenários. Mas, para sua surpresa, quando lhe mostrou a Celeste, ela revelou o verdadeiro propósito do dispositivo, o que levou Ashton a bolar um plano para encobrir o mistério do cadáver desaparecido de Camila. Você tem alguma outra pergunta, grande cavaleiro? Ashton perguntou com uma cara de pôquer, mas por dentro, ele estava tentando ao máximo não rir depois de ver os rostos de todos lá. Griffin balançou a cabeça e deu um passo para trás. Mas agora era a vez de Ashton colocar os vampiros em seu lugar. Verbalmente, é claro. Se uma luta começasse naquele momento, não seria a favor de Ashton. Ele se virou e Michelle sabia que ele estava prestes a fazer uma cena ali. Enquanto ela estava lá para impedir que algo assim acontecesse, depois de ver o quão bem Ashton lidou com tudo até agora, ela não pôde deixar de querer saber o que ele estava prestes a fazer a seguir. Estou bem ciente das diferenças entre os vampiros e os lobisomens. Mas quando vi Lodicais sendo atacado por sua própria espécie, percebi uma coisa. Ashton corajosamente começou a se dirigir ao público. Talvez os Ueri não sejam tão diferentes. Ele continuou, você sempre desprezará aqueles que são mais fracos do que você. Não importa o que suas ações mostrem, você sempre escolherá acreditar no que for conveniente para você. Assim como neste momento, era necessário provar que eu estava errado. Todos ficaram quietos enquanto Ashton continuava cutucando-os repetidamente com sua espada verbal. Doeu especialmente mais para aqueles que estavam tentando encurralá-lo alguns momentos atrás. Mas além deles, outra pessoa também percebeu suas palavras e decidiu interrompê-lo. Há uma coisa que você ainda precisa esclarecer, Sr. Ashton. Verina, a primeira princesa, levantou-se de seu trono. Você provou que os vampiros estavam por trás do ataque, mas você nunca esclareceu como conseguiu matar todos os assaltantes sozinha. Ashton esperava secretamente que alguém fizesse a pergunta a ele, mas ele não esperava que a princesa fosse a única a interrogá-lo entre todos os presentes. HM. Considerando que eu sou a única testemunha, já que Lodica estava inconsciente e os assaltantes estão mortos, Ashton murmurou, eu acho que você vai precisar injetar em mim um soro da verdade para confirmar o que eu já te disse.
Isso não será necessário. Desta vez, Irina, a segunda princesa, falou: podemos saber se você está falando a verdade ou não, simplesmente testando sua força. Se você conseguir derrotar Verina e eu, não precisará provar nada para qualquer um. Você aceitaria o desafio e provaria sua grandeza. Sua Alteza, isso é um pouco Michel. Ele tentou mitigar a situação, mas não conseguiu. Eu aceito seu desafio, Alteza, Aston disse com um sorriso antes de pensar qual seria a melhor maneira de colocar esses sugadores de sangue em seu lugar do que derrotando os próximos governantes do reino. Eu me tornei um Zombirewolf Cap 202. Esse nível de engano não funcionará contra mim. 4. Toque volume de anúncios. Você está louco. Michelle sibilou para ele, mas Aston a ignorou. Ele não esperava que alguém como ela soubesse porque ele estava fazendo o que estava fazendo, mesmo que ele explicasse a ela palavra por palavra sobre seu plano de desmascarar alguns lobos maricas. Então, quando começamos? Aston perguntou às princesas com um sorriso. Agora mesmo. Verina rugiu e investiu contra ele, seguida de perto por Irina. Ambos estavam usando floretes, sem dar a Aston nenhuma chance de recuperar suas armas. A multidão se dispersou quando as irmãs começaram seus ataques implacáveis. Nenhum deles queria ser pego em uma briga que não estava ali e perder um ou dois membros. Espere, isso vai contra as regras dos duelos. Michelle fez tudo o que pôde para ajudar Aston, mesmo que ele tenha causado a bagunça sozinho. Quem disse que seria de acordo com as regras? Griffin respondeu e cruzou as mãos na frente de seu peito enorme. Os assassinos que atacaram Kai não teriam esperado que o garoto se preparasse antes de atacá-lo. Ao ouvir isso, Michelle sabia que não podia fazer nada. Afinal, Griffin estava certo. Se Aston queria provar que tinha força para matar 13 vampiros sozinho, então ele tinha que estar preparado para tudo, incluindo uma emboscada repentina de vários inimigos. A única coisa que ela podia fazer era colocar sua fé nele e esperar que ele realmente tivesse um plano para fazer tudo isso. O Cavaleiro Real, por outro lado, não sabia o que fazer. O rei deles os enviara junto com o barão para garantir que ele voltasse em segurança. Mas, julgando pelo que estava acontecendo no momento, era altamente questionável se algum deles voltaria para Licania ou não. O cachorro vai morrer com certeza. Um dos condes zombou. Elas não são as espadachins mais brilhantes do reino à toa. Não há um único mestre espadachim em todo o império que não lhes tenha ensinado suas técnicas secretas. Sim, o garoto está em apuros. Bem, ele continuou falando mal, agindo como um rei, então é justo que ele tenha sido colocado em seu lugar por alguém. Aston podia ouvir todos eles falando sobre como as duas irmãs eram ótimas e, para ser honesto, elas não eram tão ruins assim. Ambos estavam no nível 30 e provavelmente perseguindo suas tarefas de evolução, o que tecnicamente os tornava muito mais fortes do que ele. Isto é, se ele fosse um pirralho comum. Apesar de terem habilidades maravilhosas, eles estavam ficando um pouco confiantes demais, tudo porque não estavam permitindo que ele tirasse uma arma de seu inventário. Assim que ele conseguisse enganar um, o outro pularia para cobrir seu lugar. Foi tão irritante. Eu tenho que admitir, sua coordenação é de primeira. Aston elogiou as irmãs quando Irina conseguiu roçar seu ombro, considerando o fato de que nenhum de vocês falou uma palavra antes de me atacar. É mais provável que vocês dois possam ler a mente um do outro. Alucard observava atentamente o desenrolar do duelo. Ele podia ver que Aston era talentoso depois de julgá-lo por suas manobras de evasão repentinas, mas diretas. Mas apenas desviar dos ataques não funcionaria contra suas filhas. Você só vai falar ou brigar? Verina sorriu antes de empurrar sua espada para ele. Aston conseguiu escapar de seu ataque no último momento, mas acabou ficando na linha de fogo de Irina. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém sabia o que havia acontecido ali. Irina se lançou contra ele e não parecia que Aston seria capaz de se esquivar do ataque. No entanto, ele estava longe de ser encontrado. Onde ele foi? Irina praguejou por entre os dentes cerrados, olhando por toda a sala.
Onde você está olhando? A voz de Ashton ecoou pela sala e, no momento seguinte, Irina levou um chute no abdômen. Com um chute, ela foi forçada a dar uma dúzia de passos para trás antes de recuperar o equilíbrio. Irina estava com dor, mas escondeu sem muito esforço. Ela estava sorrindo assim que se recuperou do chute de Ashton. No entanto, no momento seguinte, ela desapareceu no ar como se nunca tivesse existido no mundo real. A multidão ficou perplexa, mas Verina não perdeu tempo e correu para continuar atacando Ashton. Boa tentativa, mas esse nível de decepção não vai funcionar contra mim. Ashton suspirou antes de deslizar sobre Irina, agarrando suas mãos e jogando em direção a Verina. Verina não conseguiu parar seu ímpeto, de repente estava segurando a espada na frente do peito. Se ela colidisse com Irina assim, sua espada definitivamente perfuraria suas costas. O que significava que Irina acabaria ficando gravemente ferida. Caramba! Verina xingou baixinho e jogou fora seu florete também. Irina bateu nela com uma força incrível e um momento depois as duas se viram beijando o chão. Ah, eu entendo porque seus movimentos eram sincronizados. É incrível a diferença que uma arma pode fazer. Ashton murmurou enquanto brincava com suas espadas. Essas espadas são únicas. Ser capaz de transmitir os pensamentos do portador para o portador do outro. O armeiro que fez isso deve ter sido o governante de todos os armeiros. Aqui, você pode ter eles de volta. Ele jogou suas armas de volta para seus donos. As irmãs pegaram as espadas, mas ao invés de lutar, elas colocaram as espadas de volta em seu inventário, confundindo todos na sala, exceto Alucard, que também estava sorrindo. O que está acontecendo aqui? Ashton expressou o que todos estavam pensando. Por que você guardou suas armas? Porque a luta já acabou. Alucard respondeu e ficou entre suas filhas. Você venceu. Alucard então cutucou alegremente as mulheres para frente. As irmãs deram alguns passos em direção a ele antes de se ajoelharem. O que aconteceu a seguir enviou uma onda de emoções a todos na sala. Ashton Bismarck, você quer se casar conosco? O que? Eu me tornei um Zombie Cap 203, a dor de uma mãe. Porque as princesas estavam pedindo casamento a ninguém. Também de repente. Será que foi mais uma de suas estratégias para pegar o adversário de surpresa? Era possível, ou pelo menos todos na sala teriam pensado nisso. Ashton também não foi exceção. A princípio, ele pensou que a proposta repentina deles era uma maneira de pegá-lo de surpresa. No entanto, com um rápido uso da habilidade percepção, Ashton foi capaz de determinar a verdade. As princesas não estavam mentindo. Eles estavam propondo a ele com todas as intenções corretas. Eles realmente queriam se casar com ele. A situação não era algo para o qual Ashton poderia ter se preparado de antemão. E ele não estava gostando nem um pouco. Dito isto, a ideia de casar com as princesas era um pouco tentadora. Afinal, uma vez feito, ninguém seria capaz de levá-lo levianamente. Ele teria liberdade como nunca antes. Mas deixar os lobisomens para trás não era algo que ela poderia ter feito ainda. Não se encerrar o negócio, ele tinha com eles. O que está acontecendo aqui? Ele finalmente disse algo depois de alguns minutos, parecendo confuso. Em nossa família, há uma tradição seguida pelas mulheres. Alucard explicou a todos os presentes na sala. As mulheres da família podem decidir desafiar uma pessoa que considerem um parceiro adequado para um duelo. Se a pessoa vencer o duelo, ela também ganha o direito de se casar com a mulher. Foi o que aconteceu aqui. Embora a explicação fizesse um pouco de sentido, a situação ainda era tão absurda como sempre. As irmãs ansiosamente continuaram olhando para ele com amor e respeito em seus olhos. Enquanto todos os outros caras na sala olhavam para ele como se fossem rasgá-lo em pedaços. Ashton podia entender por que os caras se sentiam assim. As irmãs eram tão bonitas que fariam até o coração de um morto bater mais forte se confessassem seu amor por ele. Ninguém em sã consciência teria rejeitado sua proposta, mas Ashton não tinha uma mente sã, não é? Sinto muito, mas não posso aceitar esta proposta. Quando essas palavras escaparam da boca de Ashton,
Todos ficaram ainda mais chocados. Se a proposta os deixou sem palavras, a rejeição os fez perder a cabeça novamente. As irmãs ainda estavam de joelhos. Parecia que não conseguiam compreender ser rejeitadas assim. Alucard era o único com uma expressão ilegível no rosto. Mas se Ashton fosse prever o que Alucard estava pensando, teria que haver 101 maneiras de matá-lo. Quando Alucard abriu a boca para falar, Ashton ficou imóvel. Era melhor que ele não ofendesse mais o homem depois de quebrar os corações de sua filha. Mas para sua surpresa, Alucard não estava chateado com ele. Posso saber o motivo pelo qual você os está rejeitando? Ele perguntou a Ashton. Em vez de responder a ele usando palavras, Ashton decidiu mostrar a ele algo. Nenhum membro da realeza aceitaria. A marca de escravo em suas mãos. Você ainda gostaria de dar suas filhas para alguém como eu? Antes que Alucard, Irina ou Verina pudessem reagir, os condes ciumentos da multidão começaram a repreendê-lo. A proposta da princesa para um lobisomem já era um pouco demais para lidar, mas uma escrava era algo que nenhum deles iria tolerar. Você realmente tem coragem de marcar este lugar com sua sujeira, humano? Foi apenas um dos muitos insultos lançados a Ashton e também uma tentativa de proteger suas próprias inseguranças ao mesmo tempo. Afinal, como eles poderiam aceitar que um mero humano era melhor do que eles? Mas desta vez, Ashton não ficou quieto e disparou uma bala verbal na direção deles. Você com certeza gosta de latir muito para alguém que nem está sendo abordado aqui. Por que você não cala a boca e continua chupando o dedo como tem feito até agora? Você. O quê? Você tem medo de apoiar suas palavras com suas habilidades? Ashton continuou provocando o homem vestido com um smoking vermelho florido. Com toda a honestidade, o senso de moda do homem parecia ser uma das muitas razões para seu aborrecimento. De repente, mais e mais pessoas encontraram sua espinha dorsal e pularam na briga. Eles não queriam mais insultar Ashton com palavras, mas suas intenções eram fazê-lo sofrer com a dor de ser assediado. Michelle e os cavaleiros podiam sentir a tensão no ar e correram para proteger Ashton, mas os vampiros alcançaram Ashton mais rápido do que podiam. No entanto, para sua surpresa, antes que qualquer um deles pudesse tocar em Ashton, Irina e Verina pularam na frente dele. Seus floretes foram sacados para matar qualquer um que ousasse dar mais um passo na direção de Ashton. Você se atreve a quebrar a lei na frente das pessoas que os fizeram. Irina sibilou para eles. Comportamento discriminatório contra um ser humano é um crime punível com prisão ou execução em casos especiais. Quer Sir Ashton aceite nossa proposta ou não? Verina advertiu friamente a todos. Nós o aceitamos como nosso. Irina, Verina, puxe suas espadas de volta. Alucard instruiu a filha. Quanto a você, cuidarei de você mais tarde. Griffin, escolte-os até o tribunal por enquanto. Como quiser. Griffin acenou com a cabeça para um bando de guardas que imediatamente os forçou a sair de lá. Feito isso, Alucard voltou sua atenção mais uma vez para Ashton e repetiu sua pergunta. Diga-me o verdadeiro motivo. Por que você está tão inflexível em não aceitar a proposta de minha filha? Você viu através de mim, Sua Alteza. Ashton sorriu fracamente antes de olhar Alucard bem nos olhos. Tanto quanto eu adoraria me casar com suas filhas, eu jurei lealdade ao meu rei, seu reino e o povo de Licania. Ele continuou, receio que, ao casar com suas filhas, serei obrigado a viver aqui. O que tornaria impossível para mim proteger aqueles que se preocupam comigo. As sobrancelhas de Alucard se ergueram em admiração pelo garoto parado à sua frente. Ele nem era adulto e, no entanto, tinha suas prioridades definidas. Uma qualidade que ele apreciava em qualquer pessoa, independentemente de seu gênero ou espécie. É isso? Ele perguntou a Ashton, que acenou com a cabeça. Tudo bem, então. Há algo que eu possa fazer para ajudá-lo com isso? Ashton não pôde deixar de sorrir por dentro. Ele teve que improvisar muito, mas finalmente conseguiu atingir seu objetivo final. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.